Segunda questão da prova do Barro Branco de 2021, feita pela FGV. Aula passada eu fiz a primeira questão, que era uma questão de elétrica. Hoje, de novo, também é uma questão de elétrica, foram duas seguidas na prova de 2021. Por quê? Porque agora, dia 13 de julho, é a prova do Barro Branco 2025 e a banca vai ser a FGV. Por isso eu estou corrigindo a prova de 2021, que a banca também foi a FGV. Tá ok? Eu sou o professor Tel. E se você quer aprender física, você está no lugar certo. Beleza? Então disse para vocês que eu ia colocar todas as questões da prova de 2021 aqui. Esta é a segunda. Tá legal? E sem mais delongas, bora para a questão. É isso aí, galera. Como eu já disse, eu estou corrigindo a prova do Barro Branco 2021 FGV. Fizemos a primeira questão, agora estamos na segunda. A primeira questão foi sobre eletricidade, né? Agora a segunda também. Foram duas questões de eletricidade, galera. Vamos lá? Lendo aí com vocês aí. Para aquecer a água contida em um recipiente isolado termicamente do meio ambiente, dispõe-se de uma fonte de tensão capaz de manter em seus terminais uma diferença de potencial constante sob quaisquer condições, e três resistores de imersão idênticos, todos de mesma resistência R. O aquecimento será mais rápido se os resistores forem ligados a uma fonte de tensão, como apresentado no esquema. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Aqui você tem uma fonte de tensão que ele disse que é constante. É a minha bateria, que gera nos seus terminais uma diferença de potencial. E em todos os casos, aqui é lógico, A, B, C, D e E, a fonte de tensão é a mesma. E você vai ligar três resistores de imersão. Você vai imergi-los em água e a energia elétrica é transformada em energia térmica e aquece a água. Só que você tem arranjos possíveis para esses resistores. O primeiro arranjo é esta situação aqui, onde eu tenho três resistores em paralelo. O segundo arranjo, eu ponho dois resistores em série ligado em paralelo com um terceiro. Nesta outra, na alternativa C, eu tenho três resistores, os três estão ligados em série. Aqui, um cara em série com dois em paralelo. E por último, eu tenho dois resistores aqui em série ligado em paralelo com esse outro. Tá? Em qual dessas configurações o aquecimento da água se dará mais rapidamente? É essa brincadeira. E como eu estou aqui para ensinar física, não para ficar com enrolação, eu não vou simplesmente dizer para você qual é a alternativa. Eu vou te explicar por que é esta alternativa. Tá? Eu até digo para você que a alternativa correta é a A. Pronto, de cara, era bater o olho e responder. Porque onde eu tenho menor resistência é onde eu vou ter mais corrente. E onde aquece mais rapidamente é onde eu tenho mais corrente. Quanto mais corrente, maior é a vibração nas moléculas, na estrutura lá do teu resistor, fazendo com que ele aumente, né, a temperatura. Então, eu poderia simplesmente olhar e falar o seguinte: onde eu tenho menor resistência é onde eu vou ter maior corrente, maior aquecimento, alternativa A. Mas a pergunta é, por que essa configuração tem a menor resistência? Por que não a B, a C, a D ou E? Tá legal? Então, para isso é bom vamos lá entender por que é a alternativa A a resposta. Vamos lá dar uma olhadinha primeiro nessa expressão, U igual a R vezes I. Tá? Aqui é para corrigir a prova, eu não vou lá atrás também demonstrar de onde veio isso, né? O pessoal chama isso de lei de Ohm. Então vamos lá, o que diz essa expressão? Que a tensão em um resistor é igual ao valor da resistência desse resistor vezes a corrente, ok? Se você der uma manipulada nisso, isolar o I, você vai ver que o I é igual a U sobre R, né? Sair daqui para cá. Vamos pensar num determinado U constante e você já percebe que a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. O que eu quero dizer isso? Para uma determinada DDP, uma determinada tensão que a bateria fornece, que é esse U, né? Quando eu divido por R, eu acho a corrente. Se eu dividir por um número maior, uma resistência maior, eu tenho uma resposta menor, né? Ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente. Eu quero aquecer mais rapidamente, eu quero mais corrente. Então eu preciso de uma resistência menor. Se eu divido por um R menor,
eu tenho uma corrente maior. Então eu tenho que descobrir qual dessas configurações tem a resistência menor. Era essa a brincadeira, por isso é a alternativa A. Mas eu vou explicar melhor por que é a alternativa A. Eu ainda poderia olhar para a equação da potência, talvez algum de vocês não conheça. Essa aqui é obrigatório, né? Essa aqui o pessoal às vezes esquece. Mas vamos lá, o que diz aqui? Então eu poderia ter olhado desta maneira, como eu já olhei, que quanto menor a resistência, maior a corrente. Mas eu posso olhar aqui para uma tensão fixa, né? A potência está na razão direta do quadrado da tensão, o que quer dizer que quanto maior a tensão, maior a potência. Maior a potência, maior seria o aquecimento, né? No menor tempo, correto? E a potência é inversamente proporcional à resistência. Então também, se eu dividir por um R menor, eu tenho uma potência maior, não é isso? Então, tá? Geralmente o pessoal faz muita confusão. O pessoal acha que quando está tomando um banho de água quente, bem quente lá no chuveiro, é porque a resistência é maior. E na verdade é o contrário, né? Resistência menor gera potência maior. Então aqui é o segredo. Mas vamos explicar melhor para isso aí para vocês, tá? Para explicar isso melhorzinho, eu preciso que você entenda o que é uma associação em série. Então o que eu vou fazer? Vou imaginar um circuito aqui bem simples, né, onde eu tenho uma bateria, uma fonte de tensão, uma DDP, né, traço menor negativo, maior positivo, e vou ligar esta bateria, esta fonte, esse gerador, a um resistor qualquer, que eu estou desenhando aqui como esse retângulo, tá? Onde eu teria a corrente que chega no potencial mais baixo, sai no potencial mais alto, a corrente passa pelo resistor, transformando energia elétrica em energia térmica. É essa a brincadeira, tá? Mas eu vou fazer uma associação, tá? Eu não vou querer um resistor, porque lá eu tenho 3 resistores. Então o que eu vou fazer? Associá-los. E eu vou começar primeiro associando em série, para te mostrar que quando eu associo em série, eu tenho a maior resistência. Então eu quero fazer uma associação em série. Então vamos lá ligar mais um resistor. Olha agora, o resistor que eu chamei de R, agora eu chamei de R1 e liguei um outro resistor R2. Tá? Se a gente fizesse um experimento usando lâmpadas, que uma hora dessa eu faço e mostro para vocês, se eu fizesse um experimento usando lâmpadas, eu ia perceber que quando eu estava com essa lâmpada ligada eu tinha um brilho. Quando eu ligo 2 lâmpadas idênticas, para poder entender melhor, em uma bateria, aumenta a resistência. E toda vez que aumenta a resistência, diminui a corrente. Então o brilho dela seria menor se fosse lâmpadas. Aqui eu quero só que você entenda que quando eu aumento o resistor, essa corrente elétrica que está passando aqui, setinha vermelha, vai ser menor. Tá? E aqui eu tenho uma associação que a gente chama de associação em série. 2 resistores ligados em série. E eu posso ligar quantos resistores eu quiser. Então eu tinha 2, agora eu tenho 3 resistores ligados em série. Tá? E eu posso ligar N resistores em série. O meu trabalho aqui é mostrar que quanto maior a resistência ligada em série, quanto maior o número de resistores ligados em série, menor é a corrente. Então menor é a potência dissipada no circuito. Tá legal? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Estou ligando resistores em série, eu tenho uma fonte de tensão U e 3 resistores ligados em série. Tá? Eu tenho uma corrente elétrica, estou marcando que chamei de I, e veja que só existe um caminho para a corrente. Então a corrente elétrica que passa aqui é a mesma em todos os resistores. Só existe um caminho, só existe uma única corrente. Lógico que quando eu tinha só um resistor, essa corrente era maior. 2 resistores, aumentei a resistência, diminui a corrente. Resistência vem de resistir. Se eu estou resistindo a passagem de corrente, eu tenho que diminuir essa corrente. 3 resistores, eu aumento a resistência, diminui a corrente. É isso que está acontecendo, ok? Agora, esta corrente é a mesma em todos os resistores. Eu escrevi aqui para vocês. A corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Tá legal? Tudo bem? Tá indo? Bom, se a corrente é a mesma, tá? A DDP não é. A DDP, aqui eu tenho uma elevação no potencial. A bateria eleva o potencial das cargas, tá aqui. E os resistores dão uma queda de potencial. Então, quando a corrente passa aqui, tem uma queda de potencial, queda de potencial, queda de potencial, porque a energia elétrica está sendo transformada em energia térmica, tá? Por questão de conservação de energia, a energia, né, dada por carga, que a gente chama de DDP, de tensão elétrica, medida em volts,
A energia dada por unidade de carga aqui é a energia transformada por unidade de carga nos resistores, transformada em calor. Por conta disso, a DDP na bateria tem que ser a DDP, a queda de tensão no resistor 1, mais a queda de tensão no resistor 2, mais a queda de tensão no resistor 3. Ok? Horas. Sendo assim, como U é igual a R vezes I, cada U desse eu posso substituir por R vezes I. Ok? Eu vou substituir este U aqui, que é o U total, e a bateria vê a resistência como um todo. Então eu vou chamar esse U total é R vezes I, é a resistência total do circuito, que a gente costuma chamar de resistência equivalente, vezes a corrente, que é a mesma para todo mundo aí. Quem é esse U1? É a resistência 1 vezes a corrente. Tá indo? Tá? Quem é R2? É a resistência 2 vezes a corrente. R3 vezes a corrente vai ser o U3. Cada U desse é R vezes I. Como eu tenho a mesma corrente em todo o circuito, em todos os elementos, eu posso cortar todos esses Is que estão aí. Corta aí, corta aí, corta aí. E eu cheguei na expressão da resistência equivalente para um circuito em série, que você deve guardar, deve memorizar. Algumas coisas a gente precisa memorizar. A resistência equivalente de um circuito é a soma das resistências. Aqui eu tenho 3 resistores, mas eu posso ter N resistores, ok? N resistores. E aí é só somar todo mundo que você tem a resistência equivalente. E como eu mostrei lá no começo, quanto maior a resistência, menor é a corrente. E se menor é a corrente, menor é o aquecimento. Então, esta é a situação. Precisamos entender a situação agora da associação em paralelo para a gente descobrir qual é a alternativa. Que eu já te disse que é a alternativa A, mas vamos lá, tá? Então vamos para uma outra associação. Então agora, ao invés de associar em série, eu vou associar os resistores em paralelo. Aqui eu tenho a situação inicial, um gerador, uma bateria e um único resistor. Mas eu quero ligar, mais gente aí. Então agora eu tenho a bateria e 2 resistores ligados diferentemente do caso anterior, que eram ligados em séries. Aqui não. Veja que eu tenho 2 resistores que eu chamei de R1 e R2, não importa o valor deles, ligado à mesma DDP. Veja que esse ponto do resistor R1 está ligado ao polo negativo, esse ponto do resistor R2 ligado ao polo positivo, formando aqui um caminho independente para a R1 e a bateria, circuito independente. Veja que no caso de baixo, o R2 também está ligado no polo negativo e no polo positivo, tendo uma corrente independente para ele. Então, a bateria vai fornecer uma corrente, mas essa corrente vai se dividir aqui em R1, formando um circuito, e depois em R2, formando um outro circuito. Veja que a corrente I1 e I2 podem até ter o mesmo valor, mas não tem obrigação nenhuma. A corrente I1 só depende desta bateria e do resistor R1. A corrente I2 depende da bateria e do resistor R2. Eu posso ligar quantos resistores eu quiser. Por exemplo, 3 resistores. Agora eu tenho todos os resistores ligados aos mesmos polos positivo da bateria e negativo, formando caminhos independentes aqui, ó. Resistor R1, resistor R2, resistor R3. Todos eles, cada um com a sua corrente. Tá ok? Tá indo aí? Bom, essas correntes I1, I2 e I3 podem até ter o mesmo valor, só que são correntes independentes. Se os resistores R1, R2 e R3 forem iguais, as correntes são iguais. Caso contrário, não. Fica óbvio que essa corrente I é a soma destas correntes que estão sendo distribuídas aqui. Isso a gente chama de lei do nó, tá? Você não precisa guardar nome. A corrente que chega, conservação de carga elétrica, a corrente que chega é a corrente distribuída para cada elemento desse. Não pode sumir corrente. Aí ela se encontra aqui e aqui passa a corrente total, né? Certinho? Bom, aqui eu escrevi para vocês, dá para a gente ver que todos os resistores estão ligados nos polos positivo e negativo da bateria. Então a DDP, a diferença de potencial, a tensão elétrica é a mesma em todos os resistores. Tá legal? E a corrente?
Corrente não, hein? A corrente que passa na bateria é igual à soma das correntes que passam no resistor R1, R2 e R3. Elas até podem ser iguais se as resistências forem iguais. Lá daquela equaçãozinha U igual a RI, eu posso ver que cada corrente dessa é dada por U sobre R. E é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir a corrente I total por U sobre R total, que a gente chama de R equivalente. Eu vou substituir a corrente I1 por U sobre R1 e assim sucessivamente, tá? U, RQ, U sobre R1, U sobre R2, U sobre R3. Como todos os resistores estão submetidos à mesma DDP, eu posso cortar este U e vai acontecer o quê? Vai sobrar 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E é assim que se calcula a resistência equivalente no circuito onde os resistores estão em paralelo. Aqui serve para N resistores, pontinhos, 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 mais 1 sobre Rn. Isso pode ser feito até o enésimo resistores. Quantos resistores existir? Tá indo aí? Tranquilo? Essa expressão é a que me permite calcular a resistência equivalente em paralelo, mas eu posso dar uma ajeitadinha nela se eu tivesse só 2 resistores. Se eu tiver só 2 resistores, por exemplo, né, tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aquela matemática do ensino fundamental. Se eu trabalhar isso aqui com 2 resistores, eu posso provar para você que a resistência equivalente é dado pelo produto dividido pela soma desses resistores. Isso aqui veio daqui de dentro, né? Na verdade só existe essa. Essa aqui já é uma consequência dessa primeira equação, onde eu ajeitei ela para 2 resistores. E eu ainda posso ajeitar isso aqui para N resistores, tá? Desde que esses resistores sejam todos iguais. Imagina que R1, R2 e R3 são iguais. E aí eu chego que a resistência equivalente vai ser R sobre N. N é o número de resistores que eu tenho. Exemplo, imagine que o meu resistor vale 60 ohms. E são 3 resistores de 60. Fica 60 dividido por 3, tá? Para achar a resistência equivalente. Mas o que eu quero aqui é que você perceba o seguinte. No caso que eu tinha resistores em série, a resistência equivalente é a soma. Então ela aumenta, né? Se eu tiver 3 resistores de 60 ohms, por exemplo, em série, eu somo 60 mais 60 mais 60, dá 120. Desculpa, dá 180. Se eu tiver 3 resistores de 60 ligado em série. Mas olha só, se eu tiver 3 resistores de 60 ligado em paralelo, vai dar 60 sobre 3, que vai dar 20. Onde eu quero chegar? Que os resistores em paralelo diminuem a resistência equivalente do circuito. E resistores em série aumentam a resistência equivalente do circuito. Ok? Foi? Então vamos dar uma olhada de novo na questão para a gente responder, para a questão não ficar muito longa. O que eu tinha era as seguintes situações, eu quero saber em qual delas o aquecimento da água ocorre no menor tempo, não é isso? Eu quero o aquecimento será mais rápido. Ora, veja que a primeira situação eu tenho 3 resistores ligados em paralelo. Então é onde eu tenho a menor resistência. E eu já falei que menor resistência, né? A gente viu daqui, menor resistência, maior corrente, maior vai ser o aquecimento. A gente também podia ter visto pela potência, né? Menor resistência, maior potência, sendo o U fixo. Então esta é a alternativa. Esta alternativa C, por exemplo, é a de maior resistência possível. São 3 resistores ligados em série. Aqui a resistência equivalente seria R mais R mais R, daria 3R. E aqui seria R e R em paralelo, daria R sobre 3, 1/3 de R. Aqui a resistência é menor, então o aquecimento é mais rápido. As outras alternativas são situações que estão entre o caso de maior resistência e o caso de menor resistência. Vale a pena guardar isso. Esse caso é o de menor resistência, então onde eu tenho máxima corrente. Esse caso aqui é o de maior resistência, então onde eu tenho a menor corrente. Foi? Então a resposta está na alternativa A. Então aproveita, galera, para aí, né? Olha que trabalho legal, deu para você entender. Eu não fui lá, só disse que era a questão A, alternativa A. Para, curte, compartilha, se inscreve no canal, você vai me ajudar muito. Eu fico muito contente
porque isso aqui dá um trabalhinho de fazer. Essa foi a questão número 2 da prova de 2021 da FGV. Amanhã vem a questão número 3. As duas primeiras foram de eletricidade. Tá legal? Então tá aí, me procure aí. Estou no YouTube, como você deve estar assistindo esse vídeo, estou no Instagram e no Facebook. Valeu, fui!